Bom, aí nós temos que voltar aqui num caso que não é bem de censura, mas uma perseguição, né? Mas está ligado a essa onda toda de censura que está ligado ao identitarismo, que é o caso do Alisson Mascaro. Né? Alisson Mascaro foi suspenso na USP como professor, sobre a base de denúncias que foram feitas contra ele, que ninguém sabe quem que está fazendo essas denúncias até agora. Ele pediu lá a diretoria do Largo São Francisco os dados para que ele pudesse se defender. Aí o diretor do Largo São Francisco disse o seguinte: não, a nossa preocupação é com as vítimas. O que significa isso exatamente? Você é acusado por uma pessoa, não ficou provado que você é culpado. Né? Se é que também as acusações que foram publicadas têm alguma importância. Vou falar disso também. Mas não foi provado nada. Os fatos que são alegados ali não são comprovados. A única coisa que dizem é que são várias pessoas que denunciam. Mas isso daí também não quer, hoje em dia não quer dizer nada. Né? Porque está cheio de gente aí disposta a denunciar um monte de gente por nada. Então, o Alisson Mascaro foi suspenso e o caso dele pode levar, inclusive, à exoneração dele como professor da USP. E ele não tem acesso aos acusadores. É uma acusação secreta, clandestina, anônima, sigilosa. É um processo de tipo medieval. Né? No Réveillon eu encontrei uma pessoa que estuda no Largo São Francisco, e ele me disse o seguinte, que os alunos do Largo São Francisco, todos apoiam isso. E não é que eles apoiam. Você não pode nem contestar. O pessoal me falou o seguinte, que foi lá e falou, olha, gente, o Mascaro tem direito à defesa. Ixi, o pessoal quer, se você fala uma coisa dessa, o pessoal quer te linchar. Quer dizer, no Largo São Francisco, Faculdade de Direito, estão formando advogados, promotores públicos e juízes que acham que o cidadão que é acusado não tem direito à defesa. Não vamos dizer a ampla defesa. Não tem direito sequer à defesa. Essas pessoas amanhã elas vão ocupar cargos públicos com essa mentalidade? O pior é que a própria Faculdade de Direito está ensinando essas coisas para eles. Ah, mas é uma acusação de cunho sexual. E daí? Qual que é a importância? O que tem de especial o crime sexual em relação a outro tipo de crime? Nada. Crime é crime. E o crime não é nenhum tipo de como é que se diz? De monstruosidade. O crime é um fenômeno social corriqueiro. Só que a faculdade, o diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e uma grande quantidade de alunos acham que o cidadão, não só que ele não tem direito à defesa, como ele não tem direito nem de saber quem é que está acusando ele. Agora, como é que eu, por exemplo, posso saber se os acusadores são pessoas honestas? Se as acusações são reais? Tem que acreditar na palavra deles. Eu nem sei quem eles são. É uma situação totalmente anormal. Isso é o identitarismo. Aí, quando refletindo sobre essas coisas, eu me dei conta do seguinte: isso daqui
é um processo de caça às bruxas. Não no sentido figurado. Quer dizer, é num sentido figurado, mas não no sentido figurado que normalmente a gente usa, né? É um processo de caça às bruxas num sentido mais concreto. Se você pegar todos os processos de bruxaria do século XVII, por exemplo, que é onde apareceu com mais frequência esses processos, a gente vai ver isso daí. São acusações, não eram acusações necessariamente secretas, eram públicas, mas são acusações que fazem parte de um clima de histeria. E o grande problema aí não é ver se a pessoa é verdadeiramente culpada ou não. O grande problema é acabar com as bruxas. Né? A caça às bruxas não era um processo normal. Era um processo de malucos, né, que estavam aí, uma parte muito mal intencionada, sem dúvida, né, na época, e outra parte de gente completamente fora de si, que achava que as bruxas eram uma grande ameaça e que para conter a bruxaria era preciso fazer qualquer coisa e não se podia discutir o assunto. Né? Várias pessoas elas foram incriminadas sobre a base de acusações falsas. Né? O pessoal chegava lá, alguém falava alguma coisa, depois criava-se todo um clima, as pessoas começavam a acusar, a falar coisas e tudo mais, e, obviamente nada tinha acontecido, porque bruxas efetivamente não existem. Né? Mas a pessoa ia para a fogueira assim mesmo. Ou ia para a fogueira, ou ia preso, ou ia... acabava mal. Né? A pessoa que era acusada. Acusada de bruxaria, uma coisa que não é possível de existir. Né? E se existisse também, a gente precisaria discutir se isso poderia ser considerado crime. O que nós temos agora com o Alisson Mascaro é um processo de caça às bruxas. Começa uma histeria, você grita a palavra estupro, assédio, e logo aparecem os malucos para apoiar o que quer que seja contra a pessoa que está acusada disso. A pessoa é culpada? Ninguém sabe. Esse pessoal que quer o Alisson Mascaro punido, o que é que eles sabem? Eles não sabem nada. A única coisa que eles sabem é que ele foi acusado por pessoas que ninguém sabe quem são de ter feito assédio sexual. Quer dizer, são uns malucos. São uns histéricos. Existe um livro muito interessante que analisa o processo psicológico da caça às bruxas, que é um livro do escritor britânico Aldous Huxley. Se não me engano, o nome do livro é As Bruxas de Loudun. Numa cidade na França, algumas freiras foram acusadas de bruxaria. Por outras freiras, aparentemente. Faz muito tempo que eu li esse livro, não me lembro agora. Mas ele mostra que as pessoas vão se envolvendo naquele clima, né, de que as bruxas, isso e aquilo, e acaba contagiando todo mundo. Até, às vezes, a pessoa que era acusada de bruxaria começa a acreditar que ela era bruxa mesmo. É um clima psicológico. Esse clima psicológico nós estamos vendo na principal faculdade de direito do Brasil inteiro. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. Isso é da maior gravidade. Esse diretor, que está levando adiante esse processo, ele está cometendo um crime.
Logicamente que não vamos falar que se deveria tomar uma providência contra ele, porque quem que vai tomar a providência? O governador do estado, o reitor da USP, que é indicado pelo governador do estado, que é o Tarcísio. Não faz o menor sentido, não é? Agora, que é necessária uma campanha contra isso, não há dúvida nenhuma. Aqui um detalhe. Eu vi as acusações contra o Mascaro, que foram publicadas. Como eu não tenho nenhuma vocação para me deixar levar pelo clima histérico da opinião pública, sou obrigado a dizer aqui que as acusações são todas umas besteiras. É impressionante que alguém seja acusado daquilo e seja suspenso numa universidade. Tem acusação assim, que o Mascaro, ele ia no banheiro dos rapazes e ficava olhando o pessoal urinar. Meu, eu sou homem. Se eu for no banheiro e alguém ficar me olhar muito, eu urinar, eu falo, qual que é a sua? Mas não vou processar o cidadão. Provavelmente o pessoal vai começar a fazer uma piada, eu não é. Fala, você está muito interessado aqui no... Que é isso? Que crime que é esse? Olhar o pênis alheio. Sendo que o pênis alheio ele está em exibição pública, porque o cidadão está urinando lá publicamente. Aí o outro olha lá. Né? Daqui a pouco vai passar uma mulher muito bonita na rua, o cidadão vai olhar, vai preso também. Pô. Crime de olhar demais com intenções sexuais. Que tipo de coisa é essa? É ridículo isso. Daí o outro fala que ele abraçava os alunos. E uma coisa que eu acho estranho, acho muito estranho nesse caso, é o seguinte, ninguém leva em consideração de que todos os envolvidos são homens. E homens adultos. Porque se fosse uma pessoa de 6 anos de idade, você fala, bom, né? Está abusando, 6 anos de idade é duro. Agora, 20 anos de idade, faz favor, pô. O cidadão já tem barba na cara. Se eu fosse aluno do Mascaro e ele viesse me abraçar, eu ia ficar um pouco constrangido e falar, professor, não é o meu negócio isso daí. Né? Eu ia falar isso, pô. Fala, tudo bem, abraçava ele também, fala, mas, né? Aqui o meu negócio é de outra natureza. Né? Ele pediu para o cidadão mostrar os músculos. Qual que é o crime disso? Se você não quer mostrar o músculo, não mostra o músculo. Se você tem músculo para mostrar. Que tipo de acusação é? Daí fala assim, eu achei que ia ser estuprado. Faz favor, rapaz. Seja homem, pô. Como é que o cara vai estuprar você? Nunca ouvi falar disso. Ninguém vai ser estuprado, a não ser que ele seja uma pessoa desabilitada ou o outro esteja armado. E mesmo armado, ia ser difícil. Não dá para entender. Na cadeia, por exemplo, você tem essa situação, às vezes, de estupro, mas não é uma pessoa que vai lá estuprar você. É uma turma. Sinceramente, eu não consigo entender como é que essas acusações podem ser levadas a sério. Aí o cidadão foi lá, o Mascaro deu um beijinho na bochecha dele. Não vai mais na casa do Mascaro, se você acha que isso daí é desagradável. É ou não é? Quem que são essas mocinhas? Eu não consigo entender. Se fosse assim uma jovenzinha, frágil, né? Tudo bem, dá para entender.
Se uma mulher chega e fala assim, não, eu estava sozinha lá e fui estuprada, você fala, é possível. Os homens, em geral, são bem mais fortes fisicamente do que as mulheres. Então é possível fazer isso daí. Intimidade. Agora, um homem de 20 anos de idade, o que é isso? É ridículo isso. Aí o cidadão, um cidadão ele revela qual que é a jogada. Falou, fiquei com medo de que ele me prejudicasse. Aí precisaria ver se o Mascaro prejudicou alguém. Porque não aparece a denúncia. Eu fui prejudicado porque não quis ter relações sexuais com o Mascaro. Não tem essa denúncia. O cara ficou com medo de ser prejudicado. Na verdade, ele não ficou com medo de ser prejudicado. Ele estava sendo favorecido. E ele ficou com medo de perder o favor que ele estava tendo do Mascaro. Só isso. Agora, vai me desculpar, mas isso daí não é coação. Se você vai conseguir, vamos supor, um emprego público simplesmente por relações pessoais, e o cidadão não te dá esse emprego, isso aí não é coação. Porque você, em primeiro lugar, nem teria direito àquilo, em primeiro lugar. Outra coisa é que você, tendo conseguido os requisitos para passar de ano, a pessoa te reprovasse. Mas essa denúncia não existe. Não existe a denúncia de que ele estuprou ninguém também. Até porque, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas não existe estupro de homem. Estupro é somente homens contra mulheres, do ponto de vista legal. Já a lei faz uma distinção tão grande que não coloca o homem como estuprado. Né? Se existe uma relação sexual forçada entre dois homens, isso é considerado atentado ao pudor, tem um adjetivo, violento, alguma coisa. Não aconteceu nada. É isso. É uma caça às bruxas. Começa aquela histeria, aí você tem uns malucos que se prestam a fazer esse papel lamentável de perseguir uma pessoa com base em nada. É um processo contra a bruxaria.